Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando mais um pouco das ideias humanistas e explicando ou respondendo a um inscrito. Não bem a um inscrito, porque ele comentou, essa pessoa comentou no meu canal num vídeo de quase 3 anos, mais ou menos, que eu fiz esse vídeo. E eu falei nesse vídeo porque não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, como dizem os cristãos, né? Eu usei aí o linguajar cristão, E o linguajar cristão diz assim, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né? Que os homens que escreveram a Bíblia, eles não falaram de si mesmo, mas sim soprado, né? Soprado pelo Espírito. O Espírito foi quem soprou, que ditou aquelas palavras e eles foram escrevendo. Então eu falei que eu não acreditava mais que a Bíblia era a palavra de Deus, que um Deus tinha inspirado, dar aquele relato da criação. E ali tem os opositores que comentam, os teológicos, que é a favor da Bíblia, que acredita que a Bíblia é a palavra de um Deus, que a Bíblia é a verdade única, que é o livro sagrado, que é o livro que você deve seguir, praticar aqueles ensinamentos. Tanto assim que muitas pessoas aqui, mesmo aqui em minha cidade, o povo dizia assim, mas a Bíblia diz isso, está escrito na Bíblia. Então, tendo a Bíblia como uma norma, né? Como uma norma, como um padrão, um modo de conduta para você seguir. E eu falando sobre o relato da criação ali do Gênesis, capítulo 1, sobre a criação, como diz a Bíblia, do céu, de terra, como diz a Bíblia, porque céu, não existe céu como um lugar físico, a terra sim existe, que é o lugar onde moramos. Mas só que a Terra não foi feita primeiro, como diz lá, primeiro de que o Sol é o regente, né, do sistema solar. Ele é primeiro, depois os outros planetas que surgiram depois. Assim ensina a ciência da astronomia. E aí o camarada comentou lá, dizendo que eu precisava mais ler a Bíblia, buscar mais entendimento para retornar às velhas crenças, né? As crenças obsoletas, as crenças ultrapassadas. E aí ele ali desdenha da ciência, dizendo que a ciência quer ter a suprema sabedoria, o supremo conhecimento, e não, até hoje não revelou a vida, né? A vida, a origem da vida. Fica dizendo que a vida, que o ser humano veio do macaco, e que não é nada disso que a ciência ensina, né? A ciência não ensina nada disso. Que o homem veio de um primata, mas não diz que veio do macaco, né? E muitas outras questões que o povo aí não entende, não procura se aprofundar nessa questão da biologia, né? Que é a ciência que estuda a origem da vida, e fica dizendo algumas coisas para defender aquela questão bíblica lá do Gênesis, né? Que Deus formou o homem do pó da terra, fez ali um boneco de barro e soprou nas suas narinas um fôlego de vida, né? Um boneco de barro, né? Ali não fala do intestino, dos órgãos do ser humano, nada disso. Então, eles acreditam naquela história, naquele mito de criação bíblica, né? Eles acreditam e defendem aquele mito de criação como se fosse uma suprema verdade. E aí ali ele faz várias perguntas para mim, falando disso, da vida, quem criou o macaco, quem criou o homem e de onde veio. E aí ele começa a fazer aquela regressão, né? E aí no fim a gente vai chegar no limite que irei perguntar a ele, assim, iria perguntar a ele se tudo teve um princípio, né?
E aí, se tudo teve uma causa, cada causa tem uma causa, então quem causou o Deus que ele acredita? Quem foi que causou o Deus que ele acredita? Na ciência a gente diz que o universo, o Big Bang, ninguém causou. O Big Bang ninguém causou. É a causa, sem causa, o Big Bang. Tá entendendo? E ele vai dizer que o Deus dele é a causa sem causa também, que ninguém causou. Tá entendendo? Mas nós perguntaremos quem causou, quem criou Deus. Uma criança faz essa pergunta, quem é o pai de Deus, né? Já vi várias crianças, quem é o pai de Deus? Que ela tem um pai e outro pai, quem é o pai de Deus? Aí o crente fala que Deus não teve causa. Então o cientista diz que o universo também não teve causa. O universo é incausado, né? É incausado. Então essas são as questões. E o que eu respondi para essa pessoa, meu comentário foi esse. Que eu já tinha abandonado essas ideias obsoletas da Bíblia. Eu não tinha e não tenho mais a mesma visão que eu tinha antes, bíblica, né? De que existe um Criador que criou todas as coisas, criou o homem, a mulher, tirou da costela do homem, como está lá, que eu acreditava assim, como está lá no livro do Gênesis, né? E aí fez o sol depois da terra, fez lua, estrela, tudo depois da terra, e colocou no firmamento dos céus, como diz, parecendo que lá o firmamento é um lugar firme. Firmamento significa um lugar firme, né? Que está lá, que está tudo pregado lá. E a ciência da astronomia diz que aí é espaço, tudo está no espaço, não tem nada pregado, tudo lá está girando, né? Os planetas giram em torno do Sol. As estrelas são sóis, que estão muito distantes da visão humana, né? Muito distante da visão humana, que os antigos que escreveram a Bíblia não sabiam disso, eles não entendiam que a estrela também é sóis, porque eles dizem assim, e fez também as estrelas, fez a lua, o sol e fez também as estrelas, né? Não sabendo que a estrela também é um sol, né? É um sol, é uma estrela chamada Sol. Então, eles não sabiam que a lua não tinha luz, eles viam a luz brilhar, a lua brilhar à noite, pensavam que a lua produzia luz, e não era. Aquilo era reflexo da luz do sol, eles não tinham discernimento. Esses daí estão justificados, porque não tem o conhecimento, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Esses daí eram ignorantes, ignoravam muitas coisas devido aos recursos que eles não tinham na época, né? Telescópio que eles não tinham na época, microscópio para ver pequenas coisas, bactérias, fungos, essas coisas. Mas os de hoje, em pleno século XXI, acreditar nas bobagens de 2000 e tantos anos atrás é um absurdo. Esses daí são mais tolos do que eles, porque eles querem crer na tolice antiga e não aceitam a luz que tem hoje. Eles rejeitam a luz de hoje para viver na escuridão de mais de 2000 anos atrás. Esses daí é imperdoáveis, né? É imperdoáveis as pessoas que hoje defendem essa questão bíblica, a visão bíblica, né? A visão ultrapassada de dizer que o geocentrismo é a verdade, a Terra parada e todos os planetas girando. Nós somos heliocêntricos, nós acreditamos que a Terra gira em torno do Sol, ela não é parada, ela gira em torno do Sol. Ela gira. O Sol está parado e a Terra e os planetas estão em movimento ao redor, né? Girando em torno, orbitando em torno, né? Mas as pessoas, eles por acreditar na Bíblia e defender que a Bíblia é a verdade absoluta, é a palavra de Deus, é infalível, é inerrante, como ensina a teologia, eles não querem renunciar a isso aí, mesmo errados. Eles querem ficar no erro, não querem a luz que tem hoje, né?
A própria Bíblia diz assim, enquanto tem de luz, andai na luz. Né? Andar na luz. Então, você tem que procurar viver a luz que você tem hoje. E não voltar à época da escuridão, à época que não tinha o conhecimento que tem hoje, para você querer defender ainda essas ideias ultrapassadas, obsoletas, aquilo que está hoje está ultrapassado, já foi banido, já foi posto de lado porque não tem comprovação. Então é isso. Eu defendo hoje a visão científica, aquilo que tem comprovação. E aquilo que eu acreditava antes que não era certo, eu abandonei, deixei para lá. Eu falei com ele que eu não quero mais voltar ao passado, às ideias ultrapassadas, às crenças que eu tinha antes. Quando eu penso no passado, é para não querer mais viver as crenças do passado, a fazer as mesmas bobagens que eu fazia antes, e a ensinar os mesmos erros que eu ensinava antes. Então, isso aí já foi corrigido, através do que? De eu me abrir para querer aprender com a ciência. Eu me despi do pensamento teológico religioso para abraçar aquilo que eu não conhecia, que eu não tinha conhecimento antes, que era o ensinamento científico da astronomia, da biologia, da antropologia, que eu não tinha. E hoje eu abracei isso tudo. Hoje eu tenho uma nova luz e quero viver essa nova luz e não retornar aos erros, não ficar sendo teimoso, com orgulho. Ser humilde é você reconhecer que estava errado, reconhecer o seu erro e abandonar o erro e viver de acordo com a verdade presente, aquela luz presente, aquilo que tem comprovação científica. Então, isso é que é ser sincero, isso é que é gostar da verdade e querer viver de acordo com ela. Conhecer a verdade e viver de acordo com ela. A verdade é de acordo com aquilo que tem comprovação. Verdade é aquilo que está de acordo com a realidade, aquilo que tem comprovação científica. Já que o seu livro que você adota não tem comprovação científica, abandona. E se apega àquilo que tem comprovação científica. Comprovação científica. Agora, se você está se sentindo bem, acreditando naquilo que está ultrapassado e quer viver a ideia ultrapassada, você é livre, o problema é seu. Mas eu não quero viver mais ideias ultrapassadas. Quero viver as ideias que têm comprovação. As ideias do presente. As ideias do presente. Que é as ideias científicas, aquilo que tem comprovação. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Humanismo secular ateísta, verdade pura, baseado na ciência, no empirismo, naquilo que tem experimento e comprovação.